Eu estava certo dia num congresso mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia, demonstrei de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural, da poesia. Disse por fim para todos os presentes que um país só vai pra frente se trabalhar todo dia. Estava certo de que tudo que eu dizia. 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E assim é, só isso até dia 2 de maio, quando começa também este programa na Band News TV. Aí na rádio até 19h20 e na Band News TV e nas redes sociais até 19h30. Boa noite, Valio Bene. Boa noite, Larissa Alves, que a vinheta no seu Bob Furui. Nossa, Bob, você deixou crescer o cabelo, ficou bom em você. Ficou interessante. Bob Furui não está hoje, estamos aqui com a nossa Larissa Alves, que é também é da coisa que é uma legião, né? Então as pessoas, a depender das necessidades, inclusive internas da redação, nós vamos fazendo essas trocas. O único que não descansa aqui sou eu. Aliás, ô Vólio Bem, eu ontem falei assim, é até segunda. Eu confundi. É a idade, gente. Não pode ser. Eu não vou trabalhar segunda-feira. Eu confundi até com o meu querido Dario Beca, meu barbeiro. Que eu falei, Dario Beca, tal, que eu vou na quinta, porque sexta é feriado. Ele falou, mas sexta não é feriado. É vontade de não trabalhar? Não, não é. Até porque eu sou meio obcecado, né? Olha aqui. Estou sendo ouvido direito, né? Parece que eu ouvi um eco aí, tá tudo certo, né? Tudo certo. Tá tudo tranquilo, muito bem. Vocês viram que eu comecei com a música Um Sonho, né? Uhum. Um Sonho, do Gilberto Gil, uma música pouco conhecida, já toquei aqui uma vez. Eu tive um sonho que eu estava num congresso de economia, as pessoas falavam em crescimento, em tecnologia, em emprego. Vólio Bene, o tio Rei é daqueles que acha que é preciso sim pensar nos gastos, claro. Claro que é preciso pensar nos gastos, nas contas. Imagina, você vai gastando mais do que você ganha, vai ficar ruim a sua vida, né? A menos que tenha maná, que cai do céu, ou um senhor que te ajuda. Né? Não é isso? Então, um sugar daddy, uma sugar mommy. Não é, querida Larissa? Fora isso, tem que... É melhor ficar no azul. Né?
Embora empresas possam se endividar, desde que esse endividamento tenha condições de pagamento em nome do desenvolvimento, do crescimento, é claro que é preciso pensar na conta. Mas é preciso também pensar uma equação em que o social esteja presente. Eu li uma vez um poema de um rapaz de 15 anos que dizia que não basta ter apenas comida, é preciso também ter poesia. Porque comida a gente come e poesia a gente inventa. Este garoto espetacular chamava Reinaldo Azevedo, à época continua a se chamar ainda. Né? Só que aí eu assinava com os meus 4 nomes. Não é isso? Não virei poeta, mas continuo a achar que é preciso comida e poesia. É preciso que se tenha um sistema que atente para as necessidades das pessoas, necessidades amplas. E sem que empurre o país para o buraco, meu querido Vólio Bene e minha querida Larissa. E aí há coisas que são realmente surpreendentes. Hoje eu tenho o podcast Reconversa, né? E fomos entrevistar, eu e Valfrido Vardio, uma pessoa espetacular, que vocês verão, né? Uma das melhores entrevistas. E fui lendo coisa desde cedo, né? O Obcecado. E eu li uma matéria de um rapaz, que coisa curiosa. A economia, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela cresceu mais do que se esperava. Até bem mais. E aí, Vólio Bene, ele já estava nervoso. Estava nervoso porque disse, vamos ter de elevar juro. Hein? Como é que é? Vamos ter de elevar juro? E dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar os números, que hoje esse editorial curto, tem tanta coisa, mas tem muita coisa. Né? Esse editorial vai ser curtinho, quero dar tudo. Vamos para as informações que estão aí, que eu queria fazer algumas considerações. O Vólio Bene, Oi. De Machado de Assis, Deus o livre, leitor, de uma ideia fixa. Momento cultural. A ideia fixa é como uma trava nos olhos, impede você de ver as coisas. Eu já tive ideias fixas, já tive, especialmente mais jovem, tal, quando ali, Larissa, você põe toda a sua testosterona a serviço da sua convicção. E as mulheres, a progesterona, assim vai. Seja um hormônio, põe os hormônios a serviço da convicção. Mas aí é preciso a idade da razão. Não é só na biologia que é assim. Ô Larissa, vamos para a Bíblia? Vamos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu sou homem, eu penso como homem. Quando sou adulto, eu penso como adulto. Então, se você tem ideia fixa, de novo, ideia fixa é coisa de criança. Ou de gente que não amadureceu o suficiente. Perceber a realidade que o cerca e se adaptar a ela e atender necessidades, no caso da economia, que não são só as da conta, elas são muito importantes. Mas é preciso dosar as coisas. Vamos aos números, vai lá. Expansão do PIB. Do que eu estou falando? O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, surpreendeu bem para cima, Reinaldo. Ficou em 3,32% em fevereiro, sendo que a estimativa colhida pelo jornal Valor Econômico com economistas da iniciativa privada era de 1,2%. O aumento em fevereiro foi o maior registrado desde junho de 2020, mês no qual houve uma alta de 4,86%. Segundo a série histórica do Banco Central, foi a maior elevação em 33 meses, em 2 anos e 9 meses. Economistas especulam que o aumento se deve a 2 fatores:
ao reajuste do Bolsa Família e à queda na inflação de alimentos por causa da safra. O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, aponta uma possível outra causa. As famílias podem estar gastando parte da poupança acumulada em decorrência dos dados mais favoráveis do que o previsto. O banco reviu hoje de manhã de 1,5% para 1,8% a projeção para o crescimento deste ano. Vejam vocês. Então, tá aí que houve uma queda na inflação de alimentos, também em razão da safra. Houve surpresas positivas, que bom. E claro que à medida que pobre tem... Olha, Larissa, pobre é só você dar um pouquinho de dinheiro. Tem gente que não se conforma com isso, Larissa. Você dá um pouco de dinheiro para pobre, ele vai consumir. Quanto dinheiro? Puxa vida. O Bolsa Família era 400, passou para 600. E mais 150 para criança no governo Lula. Ah, essa gente foi às compras, Larissa. Foi pro shopping, foi torrar. Não, foi comer. Foi comer. Você põe um pouco de dinheiro na economia, a economia responde. Só que aí, hoje, esse rapaz, não vou falar nome, né? Eu acho engraçado. Você sabe, eu descobri uma coisa, Bob Furui, as pessoas se dão muita importância. Eu não me dou. Ah, até parece. Não mesmo. Outro dia o sujeito diz, eu falo, um cara aí, fala, tá falando de mim. Não, tô falando de você, nem conheço. Tem gente que eu nem conheço e tá achando que eu tô falando dela. Ou então eu falo, setores da imprensa aí tá falando da gente. Que é da gente? Nem sei quem é você. Tô falando. Eu sempre que alguém diz assim, uma pessoa formidavelmente inteligente, sabe o que eu penso, o Valibene? Tá falando de mim. Ou fala, um idiota aí, eu falo, não sou eu. Então quando eu disser um idiota aí, não se acuse. Pode não ser você. Pode ser outro idiota. Ok? Fala assim, não, olha, o Banco Central está desesperado, e agora? Talvez a gente precise de juros maiores. Porque a atividade econômica não está caindo. Isso se deve à expansão fiscal, especialmente na modalidade auxílio para pobres. Enquanto tiver essa mentalidade, nós não vamos longe. Você quer ignorar que se a inflação dispara, isso é ruim para todo mundo? Não, eu não quero ignorar, não ignoro. Mas também não ignoro que apesar desses juros indecorosos, indecentes, pornográficos, os mais altos do mundo, sem que haja a menor razão para ser, nós temos a economia pedindo para crescer, porque nós temos pobre pedindo para consumir. Nossa, que populista! Reinaldo, depois que você virou petista, eu petista? Os petistas sabem que isso não é verdade, mas eles também sabem que eu não tenho nem ódio, nem preconceito, nada de pobre. Que eu quero pobre consumindo. Vá procurar quando é que na vida eu falei mal de Bolsa Família. Não, contrário. Sabe o que eu disse de Bolsa Família? Eu disse, isso é medida compensatória. Isso é coisa, inclusive, de governo conservador, não é de governo de esquerda. Nem acho que isso é exatamente uma distribuição de renda, porque não é distribuição de renda. Ainda. Falar em elevar juro agora? Vocês comeram cocô? E olha, próxima reunião do Copom, meu Deus! Meu Deus! Economia cresceu. Vai crescer. Bob não tá. Valibene, o Bradesco agora reviu para 1,8. Meu Deus! Cuidado com as ideias fixas. Elas são travas nos olhos. Não é? E o desemprego subiu um pouquinho, mas de qualquer modo,
o desemprego, o emprego surpreendeu quando a gente pega uma trajetória maior. Vamos lá. A taxa de desemprego no país subiu para 8,8% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o IBGE. Nos 3 meses anteriores, a taxa era de 7,9%. Com o resultado, a população brasileira que está desempregada subiu para 9 milhões e 400 mil. O aumento real entre os últimos 3 meses de 2022 e o primeiro trimestre deste ano foi de 860 mil pessoas. Mesmo com a alta, é a menor taxa registrada para o período desde 2015, ano no qual a porcentagem de desempregados no território nacional era de 8%. Então você vê aí que você teve no período curto uma elevação do desemprego, no período mais longo você tem uma queda. Eu insisto, a economia está pedindo. Eu acho chato lembrar para alguns coleguinhas meus que se dizem liberais, mas que são reacionários rematados, que tem pobre querendo consumir. Outro dia eu vi um idiota tirando sarro do Lula, porque disse assim... ele não é idiota porque tirou sarro do Lula. Ele é idiota porque ele tirou sarro do que o Lula disse, e o que o Lula disse fazia sentido. Ele disse, põe o pobre na equação que a economia cresce. Cresce. E lá vem gritaria. Imposto de renda, vai. O ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o governo vai editar uma medida provisória até segunda, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 a partir de maio. Ele explicou que isso também vai ajudar no poder de compra, em especial nesse segmento da sociedade. Luiz Marinho afirmou: ajuda para cima também, mas em especial nesse segmento. A correção da tabela deverá ter um impacto de 3 bilhões e 200 milhões de reais nesse ano nas contas federais. A renúncia de receitas no ano que vem será de cerca de 6 bilhões de reais. Larissa, estou muito preocupado agora. Porque isso aí, como vai ser mais dinheiro na mão de pobre, sabe o que eles vão fazer, Larissa? Vão querer comer mais. Vão querer comprar umas coisinhas. Vamos levar juro para botar essa pobrada no seu devido lugar. Ah, Reinaldo, não faça caricatura. Não sejam vocês caricatura de uma tese vencida. Porque até outro dia, a única coisa que vocês usavam para justificar os juros na casa lá daquela coisa era a trajetória da dívida pública. Só que a trajetória da dívida pública continua absolutamente sob controle, não é? E ainda que se põe o marco fiscal, ela pode se elevar um pouco, mas ainda sob controle, e vocês estão falando em taxa de juros. Mesmo a Haddad apontando uma elisão fiscal de 150 bilhões, vocês continuam com samba de uma nota só. Como se essa política de juros, que eu acho mais espetacular, não servisse a ninguém. Não fosse do interesse de ninguém. Ah, do interesse das estrelas. Ah, não é do interesse das estrelas, tem muita coisa. Reinaldo, você não vai falar do marco da internet, você não vai falar do Anderson Torres, você não vai falar do Bolsonaro. Vou falar de tudo isso. Vou falar de tudo isso. Mas só que eu quero falar aqui que é preciso botar o pobre na equação. Olha como eu virei lulista, hein? Com todas as vênias, bando de cretinos. Teve um déficitzinho nas contas públicas absolutamente esperado. O que importa é a dívida em relação ao PIB. Vai lá. As contas do setor público registraram um déficit primário de mais de 14 bilhões de reais em março. Isso ocorre quando as despesas com impostos ficam acima das receitas, desconsiderando os juros da dívida pública. O resultado apresentado pelo Banco Central engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. Outro indicador, acompanhado com atenção pelo mercado financeiro, porque apresenta a capacidade de pagamento dos países, a dívida bruta do setor público consolidado ficou estável no mês passado em 73% do PIB. Olha aqui, 73% do PIB é absolutamente razoável. Absolutamente razoável. Você tem que ver o conjunto das condições do país, né? Como bem lembrou André Lara Rezende, num país com um mercado financeiro grande como a gente tem, parte dessa chamada dívida é o mercado financeiro. Vamos zerar a dívida? O mercado financeiro fica desse tamanho assim.
Isso é tudo mistificação, tese já vencida. Eu tenho até uma certa vergonha de falar.